graça e a paz. Vamos, nesse início agora, recapitular o que nós vimos no domingo passado. No domingo passado, nós adentramos a parte propriamente da interpretação, dentro desse método OIA: observação, interpretação e aplicação. E o que nós vimos lá? Nós vimos alguns conceitos: o que é interpretar e o porquê nós temos que interpretar a Bíblia. Nós vimos também, como está no slide aí, de que desde quando foram escritos tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, isso foi gerando alguns distanciamentos, algumas barreiras, que, como está no slide aí, o distanciamento linguístico, autoral, cultural, temporal e autoral, aonde há uma necessidade de nós compreendermos o que o autor tinha em mente naquela época, qual era a lente que o primeiro leitor usava ao se relacionar com aquele texto. O nosso maior problema é que a gente quer colocar a nossa lente do século XXI em um texto de milênios atrás. Essa equação vai dar muita frustração e distanciamento de vida com Deus. E aí surgiu a seguinte pergunta: por que não podemos apenas ler a Bíblia e aplicar e passar logo, pular esse passo da interpretação para a aplicação? Aí é que está, porque para você fazer isso, você tem que entender o texto para poder fazer uma aplicação fundamentada no que o texto está dizendo, para que Deus possa ser glorificado e você dar um bom testemunho, ser luzeiro aqui nesta terra, sal e luz nesta terra. Eu estava observando que nós trabalhamos também que a Bíblia, ela tem uma dupla natureza: ela é divina humana. Ela é divina porque o Espírito de Deus supervisionou os seus autores, e ela é humana porque nessa supervisão do próprio Espírito de Deus, ele deu a liberdade, vamos usar essa expressão, não anulando a sua cultura, a sua personalidade, a sua capacidade intelectual, até mesmo de pesquisa, para recolher determinadas informações no registro do cânon bíblico, dessa vara de medir, historicamente falando. E isso nós trabalhamos no domingo passado. E aí nós trabalhamos a questão, a Bíblia como livro humano, quais foram esses distanciamentos que foram gerados. E nós trabalhamos esses distanciamentos aí, do tempo, do contexto. A gente até trabalhou um texto lá de Deuteronômio 22, se eu não me engano, versículo 5, que lá fala, por exemplo, que a mulher não deve usar a roupa do homem e vice-versa. E aí alguns querem pegar esse texto lá de Deuteronômio, trazer para os nossos dias, e a ferro e fogo, sem nenhuma explicação plausível, sem uma interpretação eficaz, dizer para as mulheres que elas também não devem usar calça. A aplicação é que a mulher não deve usar calça, mas lá naquela época ninguém usava calça, então ela não serve, entende? Então o distanciamento, esse abismo do texto na questão da temporalidade até os nossos dias, elas precisam ser respeitadas, e nisso Deus é glorificado. Precisamos compreender isso. O distanciamento autoral, qualquer livro, não precisa ser só a Bíblia, até um livro onde o autor ainda está vivo, mas você não sabe onde ele mora, se ele é brasileiro, se ele é do States, se ele é de outro país. E você, ao ler, você fica com dúvidas em determinadas partes da leitura daquele determinado livro. Você não tem o WhatsApp dele, você não tem e-mail, você não sabe quem pode lhe fazer essa ponte com ele. Ainda assim fica um distanciamento autoral, porque você vai ter algumas dificuldades em algumas páginas daquele livro para compreender de fato o que esse autor quis dizer bem aqui. Bem aqui está pegando, eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo compreender. Agora imagine, estou falando de um autor que ainda está vivo e que não tem tanto tempo de distanciamento. Agora imagine autores que
que há muito tempo partiram, já estão com o Senhor, há milênios. Então isso precisa ser respeitado. E aí agora nós vamos dar continuidade a partir daqui, vendo quais são os distanciamentos pela parte divina das Sagradas Escrituras. Primeiro, o distanciamento natural. O que é esse distanciamento natural? É a relação da criatura com o Criador, tentando compreender a mente de Deus. Então, bem aí, já há um distanciamento entre a nossa pequenez, a nossa insuficiência, diante daquele que não teve princípio de dias e que, ao longo da história, dentro da revelação progressiva, vem se revelando ao homem por meio dos patriarcas, profetas, reis, sacerdotes, até chegar ao cume da revelação que é Jesus Cristo. Então, o distanciamento natural é compreender que, por mais que eu seja temente a Deus, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, nós temos essa limitação, esse distanciamento, essa barreira natural. E isso é feito propositalmente para nos colocarmos no nosso devido lugar, como servos, né? Estudar, interpretar, observar e interpretar as Escrituras, nós temos que também ter um posicionamento de servo e não de Senhor. Um outro distanciamento é o distanciamento espiritual. A queda, eu estava pesquisando uma palavra em hebraica. Toda vez que ele, lá nos primeiros capítulos de Gênesis, que fala, quando ele terminava de criar algo, era bom, é a palavra tov. E a palavra tov, ela não tem apenas uma conotação moral, certo e errado, mas ela tem uma conotação, aquilo de uma perspectiva de Deus. E é interessante que o autor de Gênesis, ele está construindo, depois da queda, como esse tov, antes da queda, o homem enxergava de uma forma, da perspectiva de Deus, e depois da queda, esse tov, o homem foi criando o seu próprio tov. Ou seja, o homem está criando a sua própria interpretação para estabelecer a sua própria vontade. Eu achei fenomenal esse significado de tov, tem a ver com a mente de Deus, com a perspectiva de Deus, com o fundamento de Deus. E qual é o problema? O que isso tem a ver com o que nós estamos estudando aqui? É que até mesmo dentro das igrejas hoje, as pessoas elas estão criando o seu próprio tov, a sua própria expectativa e trazendo ela para o texto sagrado. Então, o que importa não é o que o texto está dizendo, é o que eu quero achar no texto, baseado nas minhas vontades, baseado nas minhas necessidades, nas minhas emoções e nos meus sentimentos. Olha que problema sério. Por isso que a igreja ela está se desviando cada vez mais do propósito estabelecido por Deus, revelado na sua palavra. E qual foi a solução para esse distanciamento espiritual? A conversão e a regeneração, que é onde o Espírito de Deus vem para nos iluminar. Mas ainda assim, com a conversão e a regeneração, por propósito divino, ele nos dá entendimento daquilo que é necessário na nossa caminhada de vida cristã, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para que cresçamos no relacionamento com Ele e com quem está à nossa volta, né? Por isso que você nunca vai poder parar de estudar as Sagradas Escrituras, para crescer em graça, em conhecimento e em maturidade. Entende? É isso que a gente precisa. Às vezes as pessoas elas estão desanimadas, desestimuladas ao se aproximar com as Sagradas Escrituras, porque ela acha que vai haver um dia na caminhada dela que vai ter um ponto final. Aí gera desânimo, porque não vai haver ponto final, entendeu? É para todo sempre. Até quando nós estivermos com corpos glorificados, nós vamos estar continuamente, eternamente, conhecendo
quem Ele é, o autor e consumador da nossa fé. É isso que diferencia Ele de nós, seres mortais e pecadores. E o distanciamento moral tem a ver com líderes, membros de igrejas, que de alguma forma se utilizam das Escrituras para benefícios próprios. Há ou não há pessoas que se utilizam das Escrituras para benefício próprio, para manipular o outro, para prejudicar o outro? Então nós vamos ver mais lá na frente, aqui nessa questão do equilíbrio dos estribos, vai nos mostrar que é preciso manter um equilíbrio na visão dessa dupla natureza da Bíblia, divina e humana. Por quê? Imagine, existem dois grupos. Aquele grupo que só foca a natureza divina das Escrituras. É aquele grupo que pensa da seguinte forma: a Bíblia é a palavra de Deus. Todos os dois grupos creem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas esse primeiro grupo que só enfatiza a natureza divina é aquele grupo que tem a seguinte mentalidade: ora toda semana com muita ênfase, jejuma, mas não estuda. Sabe o que isso vai gerar? O resultado dessa equação: movimento. E todo movimento é fogo de palha. É bonito no começo, atrai multidões, mas depois as pessoas vão cair em si e ver que aquilo ali não gera vida com Deus e não tem uma vida frutífera. Porém, tem o outro grupo, que é o grupo que dá ênfase apenas na humanidade, na parte humana das Sagradas Escrituras, devido ao relacionamento com os seus autores, que eram seres humanos, pecadores, chamados por Deus. E esse grupo, ele é aquele grupo que estuda muitas Escrituras, porém, quase não se preocupa com a sua vida de oração, com o seu jejum. Também tem um problema nessa equação. Sabe o que vai gerar nessa equação? Uma ortodoxia morta. De um lado gera movimento, que é fogo de palha, do outro lado gera uma ortodoxia morta. E o que fazer? É o equilíbrio entre essas duas. Você tem vida com Deus em oração, dizendo para Deus que pelo Espírito Santo você é carente, você é necessitado, você é um servo sedento da palavra de Deus e que necessita da iluminação dele, do seu Espírito, e ele vai te direcionar para se debruçar diante das Sagradas Escrituras, por meio do tempo que ele tem dado a mim e a você para administrar. Por meio do tempo. Aí sim, essa equação vai ter um bom resultado. Vai trazer glória para Deus e edificação para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora eu queria dar alguns exemplos de como ao longo da história da humanidade e da igreja, as pessoas se utilizaram e ainda se utilizam de uma forma totalmente errada, egoísta, individualista, as Sagradas Escrituras. Você já ouviu aquela expressão que as pessoas dizem, mas está na Bíblia? Mas tudo que foi usado para causar até guerras também estava na Bíblia. A questão não é se está na Bíblia. A mensagem de hoje, que foi maravilhosa, abençoadora, que me edificou muito, tratou lá de Mateus capítulo 4, está escrito, né? Mas fora do seu contexto, com uma pegadinha, com uma armadilha. Então, vemos alguns exemplos aqui, ó. A Bíblia, ela foi usada pelos protestantes colonizadores para justificar a escravidão. Isso aconteceu na história, para provar que os judeus deveriam ser perseguidos e que a raça branca era superior. Isso teve apoio de pastores na época, e até alguns pastores reformados, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Irmãos, não importa qual é a sua, assim, não importa dentro desse contexto que eu estou falando, qual é a sua linha, porque eu estou percebendo que está havendo uma idolatria do movimento reformado no Brasil. Entende? Uma idolatria. E estão se esquecendo do Senhor da igreja e o Senhor da palavra. E isso a gente não pode perder o foco. Usada para justificar o aborto. Irmão, essa segunda linha continua até hoje.
Em algumas sim. aulas da Igreja Reformada, não todas, né? Mas em alguns lugares, essa ideia, principalmente a questão dos judeus e a superioridade da raça branca, está sendo pregada por pessoas supostamente sérias, certo? É uma coisa de tirar o fôlego, porque que a gente pensou que isso havia morrido, mas o demônio que promoveu isso não morreu ainda, sabe? E é ruim. Sobre essa segunda lei também que o pastor está falando, a minha dúvida é a seguinte: essa questão em relação aos judeus, ela é forte ainda hoje, como o pastor fala, ainda hoje. Será que é devido ao fato que o próprio Lutero tinha uma ideia parecida com essa aí em relação aos judeus? E aí, se ele tinha e ele, né? Então, é porque estava certo, será que a pessoa está presa a isso ainda? Isso mostra que por mais que você seja servo de Deus, voltando rapidinho aqui, mostra isso bem aqui, ó, o distanciamento moral, entendendo? Nós nunca estamos 100% alinhados com Deus na nossa mentalidade. E nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós trazemos para o estudo das Escrituras a nossa visão de mundo, os nossos preconceitos pré-estabelecidos, como no caso de Lutero, né? Não desmerecendo o fato somente de Deus, mas uma das coisas que a própria Sagradas Escrituras, diferente de outras literaturas antigas, eles em momento algum esconde as falhas dos seus heróis, né? Se a própria Bíblia, supervisionada pelo Espírito de Deus, nos seus autores, não esconde isso, imagine quem veio depois do período da inspiração bíblica, entendeu? Então, isso faz toda a diferença, mas tem tudo a ver, irmão. O mau uso das Sagradas Escrituras, olha só, usada para justificar o aborto. Aí, isso aqui já é mais atual, assim, desses últimos 100 anos para cá, né? Para regular o tamanho das saias e do cabelo das mulheres cristãs, né? Tem alguns lugares que você cortar um dedo, 2 dedos, você vai ser disciplinado, dependendo, pode ser até excluída, usando textos fora do seu contexto. Usada para proibir transfusão de sangue. Isso aqui, esse bem aqui, até hoje eu estou tentando, eu vou até parar de querer fazer isso. Qual foi o texto bíblico que eles usaram isso aí? Porque são textos tão soltos que o sangue é vida. Né? É uma coisa assim que está fora de uma normalidade tremenda. Então, o catálogo ele é imenso, irmãos. A gente poderia passar muito aqui citando exemplos do mau uso das Sagradas Escrituras. É por isso que alguém disse, que eu não sei quem foi o autor, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Mas não se escandalizem nem entendam errado. Não é que a Bíblia em si, a revelação, o Antigo e o Novo Testamento, seja a mãe de todas as heresias. Mas quem tem contato com ela, dependendo do que está aqui e aqui, vai resultar em tamanhas heresias. Ok? É isso que o autor, eu creio, que estava pensando quando elaborou essa frase. Agora nós vamos iniciar hoje, que é a parte 2 do valor da interpretação bíblica, manusear com cuidado aquilo que é o nosso objeto precioso, a revelação de Deus deixada à igreja. E por isso nós temos que manuseá-la com cuidado. E hoje nós vamos trabalhar, evitar 6 riscos de interpretação. Né? Nós vamos ver, são 6 armadilhas, que muitas vezes tem umas mais simples e outras mais complexas. E por incrível que pareça, às vezes as mais simples, nós escorregamos de vez em quando nelas também, ok? E isso vai nos ajudar a olhar para o texto sagrado com mais atenção. Então, primeira armadilha ao manusear com cuidado a Bíblia Sagrada é fazer uma má leitura do texto. Eu estava compartilhando com os meus amigos, o Rafael e a Roberta, antes de começar. Eu não sei se vocês, um tempo atrás, saiu no YouTube, já tem um bom tempo já, acho que há 6 a 8 anos, uns 7 anos, de um pastor que recebeu uma revelação
na sua congregação. E essa revelação, ele chamou o casal, que era o alvo da revelação, e aí ele chama dizendo que Deus havia falado para ele que era para ele ter relações íntimas com a mulher dele. Baseado em qual texto? Oséias. Toma uma mulher e adultera. Ele fez a leitura que era para ele adulterar, mas ali não é adultera, é adúltera. Entendeu? Então, percebam que parece brincadeira, mas foi verdade. Se você pesquisar no YouTube, está lá. Está ali ainda. E aí, cumpriu a revelação do diabo ou dele mesmo, porque de Deus não foi. Foi cumprido o negócio lá, foi feito o ato, e aí eu não sei o que foi que aconteceu depois. Mas por causa de uma falta de atenção na leitura do texto sagrado. O que aconteceu depois foi que saiu na Rede Globo. Então, e aí eu também estava compartilhando que ao preparar essa aula, eu estava digitando um texto de Gênesis, e eu mesmo, ao fazer a leitura pela segunda e terceira vez, a primeira eu estava fazendo errada. Sabe por causa de quê? Por causa de um A acraseado. Eu me esqueci de verificar a crase e mudei a fala de quem era o personagem. Eu digo, olha rapaz, eu ia cometendo um equívoco tremendo, entendeu? Então, parece ser bobagem, mas tudo começa com uma leitura atenciosa que nós já vimos lá na letrinha O, nos detalhes da observação. Nós vimos 10 formas de você fazer a leitura, e uma dessas 10 é uma leitura atenciosa. E eu estava comentando também antes de começar de que a maneira como nós nos aproximamos do texto revela o estilo da minha e da sua vida. Nós estamos o tempo todo apressados, até mesmo quando nós abrimos a Bíblia para ler na nossa casa. A nossa mente está numa correria, nós temos pressa para terminar logo aquele capítulo, apenas para dar uma satisfação ao nosso ego de que nós não passamos batido com Deus, como se Deus se importasse com isso. Mas o coração não houve uma entrega, cheio de reservas. Lá na comunidade terapêutica tem o segundo passo, não, é o primeiro passo, fala das reservas, é aquilo que a gente guarda no coração e não abre mão daquilo. Às vezes a gente precisa mudar essa postura quando a gente está a sós com Deus estudando a sua palavra, entende? Se a gente não consegue se aquietar quando a gente está a sós com Deus, em lugar nenhum mais a gente vai conseguir se aquietar, irmãos, porque os desafios são grandes e corriqueiros, os nossos compromissos, os seus compromissos do dia a dia. Então percebam aqui, ó. E esse exemplo que o senhor deu desse pastor, para mim o mais impressionante é que quando ele lê o texto errado para o homem também não se dá conta de que o texto está errado e entrega esse posto para ele. Então assim, você vê ali que provavelmente era uma congregação inteira de alienados, de pessoas que não tinham nenhum conhecimento e que isso não foi um escândalo para eles, porque eles achavam que estavam obedecendo. Que era Deus. Ninguém ali teve discernimento para saber que para dar um alerta, dar um toque, peraí, Deus não está nesse negócio. Franciele depois de Rubem Lúcio. A gente está fazendo uma análise disso, cabe outra observação, que é com relação ao membro, a pessoa está respeitando o que o pastor fala, aceitar aquilo que ele fala. Boa. Ah não, o pastor falou isso, não vou questionar, porque é autoridade. Não, você tem que questionar, se está errado. Autoridade máxima. A Bíblia. Sagradas Escrituras. Só que para isso, lógico, você tem que ter base. ter uma base para não chegar para cá, está errado. Por quê? Porque ele vai te intimidar, ele vai querer te intimidar e tu vai aceitar. Aconteceu isso com um amigo meu, que ele foi conversar horário e foi tentar mostrar pelas Escrituras que uma passagem que ele pregou não era aquilo que o texto estava querendo dizer. É interessante como se isso acontece com ovelhas, a ovelha logo é repreendida em alguns arraiais evangélicos, mas se o jogo se inverte, alguns pastores eles se sentem intocáveis, não são todos, mas alguns se sentem intocáveis, e misericórdia para esses intocáveis. Ok, eu fiz. Fala, Rafael.
Isso é uma questão muito complexa, na verdade, porque se a gente for pegar a plenitude de tudo, é algo grande que vai longe, porque a Bíblia já disse isso. O próprio Jesus disse: o meu povo ele perece por falta de conhecimento. Então, mais do que ter um pastor, um líder na terra para que eu possa ter direcionamento e embasamento para mim me guiar, eu preciso aprender o que a palavra quer dizer para mim, o que Deus quer se revelar a mim. Porque tem pessoas que Jesus vai se revelar de um jeito e para outra de outro jeito. Porque a própria Bíblia já foi escrita também por parábolas, que muitos não vão conseguir entender o que Jesus havia falado. Porque naquela ocasião, digamos, Daniel, só puxar um pouco o passado, como a Bíblia foi escrita, eles não entenderam naquela época. Porque Jesus não havia escrito para que eles entendessem, mas hoje nós estamos entendendo muita coisa acerca da volta de Jesus, porque é para a gente, é para a nossa geração, entendeu? Só pegando esse gancho aí, ó. Agora essa questão que o rapaz falou lá, isso aí que é o próprio caráter do homem, como o senhor falou, às vezes falta de humildade, em reconhecer que errou. Isso entra lá do distanciamento moral do coração daquele líder, entendeu? Concluiu, irmão Denilson, ia dar uma palavra? Você ia falar? Nesse caso aí, eu vejo assim que, em primeiro lugar, ela é uma seita, você não é. Tudo bem. Mas quem foi realmente que fez uma má leitura do texto? Eu acredito que o marido fez. Ele deve ter lido lá no livro. Ele fez uma má leitura do texto. A esposa fez uma má leitura do texto. Agora, o pastor, no caso, eu não acredito que ele tenha feito uma má leitura do texto. Eu acho que aí há intencionalidade. Eu estou achando que ele percebeu uma oportunidade. Talvez ele já tivesse um desejo. Isso é para mim um grande problema, né? O cara, eu acho que nesse caso ele está usando de má intenção. Ele está usando o texto, ele não fez uma má leitura, ele simplesmente está pegando a Bíblia para o uso próprio dele, eu acho. Não estou entendendo isso. Eu acho que esse pastor, esse cara específico, não fez uma má leitura. É porque, aí o senhor falando agora aí, eu me lembrei de Êxodo 20, não adulterarás, que é bem conhecido, até quem não lê Bíblia sabe decoradinho, não adulterarás. Então, aí vem a importância de todo o contexto, de toda a Escritura, né? Faz sentido, ok? Então, vamos ver alguns textos que são mal compreendidos por uma má leitura. Por exemplo, se Jesus diz assim, lá em João 14,6, eu sou o caminho, mas eu já vi pessoas fazendo a leitura ou então reproduzindo, dizendo que Jesus é um caminho. Qual é o problema em dizer Jesus é o caminho e Jesus é um caminho? Qual é o problema disso, teologicamente falando? O caminho é o único caminho. Um caminho É um dentre muitos, né? É um dentre muitos, é um redentor dentre vários redentores. Ok, um outro texto, esse aqui também eu acho que bate recorde, 1 Timóteo 6,10, fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas eu já vi muita gente reproduzindo, dizendo que o dinheiro é a raiz de todo mal. Mas eu duvido, se o salário dele atrasar, se ele vai glorificar a Deus, já que se o dinheiro é a raiz de todo mal. É o amor ao dinheiro. Dinheiro pode ser bênção, pode ser maldição. Você pode adorar a Deus com ele ou não, né? O Hernandes Dias Lopes vai dizer que o dinheiro, ele é um ótimo servo e um péssimo senhor, né? Agora, se ele encontra um coração alinhado, firme na graça de Deus e na sua palavra, aí ele vai se colocar no seu devido lugar, a boa mordomia, ok? Agora isso aqui é interessante também, o Salmo 37,4 diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí o que acontece? A pessoa lê, mas o coração dela fica encantado com a parte B apenas, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E a primeira, agrada-te. Ou seja, aí é muito perigoso, porque entra a parte do barganhar com Deus, né? A pessoa quer negociar, opa, se eu fizer isso, eu vou ter isso. É o que a teologia da prosperidade hoje prega. Entendeu? Então, percebam dentro desses exemplos simples, mas que às vezes essas reproduções equivocadas pode ser pela má leitura, mas também pode revelar
os intentos do coração. Não é só uma má leitura, revela também os intentos, né? É tipo João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas a ênfase maior em alguns tele-evangelistas é dada em qual parte? Na parte B. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí não é uma má leitura, aí é uma má interpretação baseada numa subjetividade daquela pessoa. Aí entra a manipulação de massa, aí entra o que a irmã falou, todo mundo alienado, ninguém é bereano, ninguém vai verificar se de fato é daquele jeito. Ah, mas porque o pastor, ele tem a unção. Ah, mas porque ele é um teólogo, mas porque ele estudou no seminário e tal, não interessa. O que interessa é o que as Sagradas Escrituras estão dizendo dentro do seu contexto e qual é a melhor aplicação a ser feita Isso aí. para os nossos dias. Isso é belo, Tiago irmãos. 4:7 também, muita gente resistiu o diabo, ele fugirá de vós, mas é a primeira parte do versículo. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos, portanto, Olha que interessante é esse a jogo. parte mais importante. As outras partes, sem a primeira, não vai ter vai ter problema agora. Se você tira a primeira parte, fica todo o problema, que é sujeitar a Deus, se submeter a Deus, à vontade de Deus. E qual é a nossa intenção como igreja de aprender sobre interpretação bíblica? Se submeter à vontade de Deus. Fala. Sobre esse assunto aí, acho que eu já falei alguma vez aqui com o pastor André, mas talvez eu não entendi. Certamente eu não entendi, né? Porque os ateus, eles nos acusam de ter Deus como um gênio, né? Eles dizem assim, você só vai para a igreja porque você quer receber uma coisa em troca. Você só ora a Deus porque você quer receber. Aí eu tenho visto, já vi muitas vezes, o Salmo 23, sobre o Salmo 23. Eu espero que tenha alguém que entenda na língua portuguesa, para me explicar isso. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vou falar bobagem aqui. São duas orações. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu estou entregando toda a minha vida na mão de Deus. Mas eu vejo algumas pessoas usando nos carros, nas camisetas, com uma vírgula. O Senhor é meu pastor, vírgula, nada me faltará. Para mim, não sei se eu estou errado, gente. Quando você coloca uma vírgula, a primeira oração não tem mais nada a ver com a segunda oração. Já é uma independência, né? Quer dizer, claramente a pessoa só está interessada em receber alguma coisa da mão de Deus. Eu penso assim. Né? Mas faz sentido. Eu ainda não vi, né, das vírgulas. Deus me poupou de ver sair por enquanto. Tem um monte de gente que pode usar assim, foi Deus quem me deu, né? Aí, vamos dizer, foi Deus quem me deu o meu carro. Aí quando a obra precisa do meu carro, às vezes para dar uma carona para o meu irmão, não está disponível. O vizinho está passando mal para levar no hospital de madrugada. Não é meu agora, mas não foi Deus que me deu. Eu consegui com o meu braço forte. Mas faz todo sentido, irmão. Isso mais ou menos revela o intento do coração. Segundo risco é a distorção do texto. Aqui, eu não sei se vocês lembram que eu prometi para os irmãos trazer uma tabelinha que um grande grupo religioso tem no mundo todo, de como eles modificaram uma expressãozinha que no próprio capítulo eles vêm preservando em determinados versículos, mas quando chega naquele último versículo, que é a mesma expressão, eles mudam a expressão verbal, entendendo? Mas as outras eles não mudaram, porque ia comprometer uma doutrina essencial que eles negam, que é acerca da divindade de Jesus Cristo. Aí eu peço que você abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 8. Todo mundo vai conferir aí. A tabelinha está bem aí. Tem a passagem, tem o texto do grego, a transliteração, a maneira como se pronuncia, e NM. Quem sabe o que é NM? Tradução Novo Mundo. A quem pertence essa tradução Novo Mundo? Hein? Aos TJ. Né? Mas não é o tribunal, não é o pessoal lá, o servidor do Tribunal de Justiça. Né? Ok. Então, alguém pode
ler o versículo 12 do Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou. Não apareceu aí? Egoísmo. Essa expressão aqui, ó, ego em mim. Em todas elas vai aparecer, ó, ego em mim. Aí aqui, na Novo Mundo, nesse versículo 12, lá na tradução Novo Mundo, está em inglês, I am. Eu sou. Tudo tranquilo. Agora, um outro irmão ou irmã lê o versículo 18. Do mesmo capítulo. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Tem uma versão que fala, eu sou que dou testemunho de mim mesmo. Né? Aí, porque pode parecer que não está aí o ego em mim, né? Mas tem uma versão que eu fui pesquisando na internet que fala, eu sou que testemunho de mim mesmo, né? O ego em mim aparece novamente no versículo 18. E no inglês é isso, I am he that testifies. Aí no inglês também aparece lá na Novo Mundo, I am, eu sou. Eles não alteraram, está perfeitamente correto dentro da exegese bíblica, dentro da interpretação bíblica. Quem pode ler uma irmã, ler o versículo 24, no mesmo capítulo. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eu sou o mesmo esquema, ego em mim no grego e em inglês I am na tradução Novo Mundo. Versículo 28, penúltimo versículo. Alguém pode ler? Disse depois Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O mesmo esquema, eu sou, e a Novo Mundo, eu estou enfatizando aqui a tradução Novo Mundo, também permanece o eu sou em inglês aqui. Agora vamos todo mundo focar no versículo 58. Quem pode ler o versículo 58 de João? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aí por que será que só nesse último versículo eles mudam a expressão verbal de I am para I have been? Tenho sido. Eu tenho sido. Entende? Como foi algo bem forçado. E é interessante que o autor do livro, o autor desse livro ainda é vivo, pastor? Creio que sim. Ele conta de que uma vez ele estava em casa e chegou 2 jovens, ele não fala quem era o grupo religioso. Só que os 2 jovens não sabiam que ele era professor de seminário, professor de teologia. E de que ele tinha a Bíblia dele todinha, no Novo Testamento era em grego. Ele lia em grego, falava grego, só que ele deixou. Aí um dos jovens disse, pastor, você fala grego. Aí eles chegaram com aquela toda prepotência, porque eles sabem que a maioria das pessoas mal lê a Bíblia em português, no caso os brasileiros, né? E aí quando ele citou um texto lá, aí ele só disse assim, mas o texto não diz isso. O pastor que estava lá na dele não se revelou quem ele era. Aí o rapaz disse assim, tentando se esquivar, disse, não, mas é porque no grego, aí ele entrou errado. Aí foi que ele pegou a Bíblia dele no Novo Testamento em grego. Olha, mas vem aqui. Aí eu digo, você estuda grego? Eu digo, eu sou professor de seminário. Aí o outro o apressou rapidamente, desconversaram e saíram e nunca mais voltaram. A moral da história é que esses grupos, além de serem desonestos, eles são covardes. Eles gostam de pescar no aquário. Pessoas que têm pouco conhecimento, pouco embasamento bíblico. E eu não estou falando necessariamente de saber a língua hebraica ou grega, mas ter um bom fundamento bíblico, pelo menos das principais doutrinas essenciais reveladas nas Sagradas Escrituras, e uma delas é a divina humanidade de Jesus Cristo. E aí quando ele pega alguém, e aí, então você já tem uma ferramenta poderosa, né? Mostrando
esse texto viriam. Muitos deles não vão saber me responder. E aqui a intenção não é gerar um debate entre nós e eles, mas é glorificar a Deus, apresentando a razão da nossa fé, como fala na própria palavra de Deus. Tem esse direcionamento para a gente defender a nossa fé para a glória de Deus, né? Não com um tom de superioridade. Então, segunda armadilha é a distorção do texto. E aqui está havendo uma distorção do texto. Então, como eu coloquei bem aqui, uma coisa é lutarmos com a dificuldade de interpretação, outra é distorcer o significado da palavra de Deus. Eu não sou obrigado a falar isso aqui, acho que eu não tenho que responder também. Eu tenho falado para todo mundo que eu encontro uma oportunidade. Em relação à distorção do texto, os adventistas do sétimo dia foram mais além. Eles lançaram agora uma Bíblia, não sei se está aqui no Brasil, mas está tem só em inglês ainda, onde eles conseguem, enxertando os textos, a própria teologia da Ellen White. Ela vai chegar agora para as igrejas daqui, né? Isso é um perigo muito grande, que você está falando, no meio da juventude, né? Ela vai vir na Bíblia com os textos dela mesmo, ou do que o Espírito guia dela passava para ela. Verdade. Bíblia Nova de Judá agora. Verdade. Então, só uma propaganda. Quarta-feira, Deus permitindo, na nossa série sobre seitas e heresias, nós vamos abordar os adventistas, certo? Só essa quarta-feira. Na quarta-feira, se der certo, eu vou vir. Se der certo, na Certo. quarta-feira. quarta agora. E os estudos estão sendo Quarta ótimos. Mal É 7h30. 7h30. E só para vocês saberem, o Brasil é o país que mais tem adventista no mundo. Você sabia O disso? Brasil não sabia. Ok. Terceira armadilha é contradição do texto. Aqui era o texto que eu estava lendo errado, né? Descumprindo a primeira armadilha, a má leitura do texto. Então, a ilustração clássica é Satanás no jardim do Éden. Isso aqui você já conhece. Disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Aí ela vai responder: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis dele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Se a gente for transpor essa contradição, Deus frontalmente chamando Deus de mentiroso, por meio de uma persuasão astuta e minuciosa e fina, quando a gente percebe o nosso próprio coração, quando vai faltando aquela disposição correta para entender o texto, ou então quando a gente quer encontrar uma brecha no texto para um plano que lá no fundo a gente ouve uma vozinha que a gente sabe que não é a vontade de Deus, é uma maneira camuflada de a gente usar a mesma tática que a serpente, influenciada por Satanás, está usando aqui nessa conversa com a mulher. Ela é uma estratégia bem sutil, silenciosa, invisível, porque ela é planejada no nosso homem interior. E como a gente não quer, de forma direta, fazer com que as pessoas percebam que estamos desviados do propósito de Deus, vamos tentar encaixar em algum texto. Entende? Fui compreensível nessa fala? E isso é uma aplicação moderna do que é antigo, que aconteceu lá no Éden. Falei alguma heresia, pastor? Até agora não. Então, contradizer o texto é pior que distorcê-lo. Equivale a chamar Deus de mentiroso. Então, isso serve, antes de nós querermos defender a nossa fé, avaliar o nosso coração em todo o tempo todo. Eu tive um desprazer de ser confrontado por um pastor formado, dizendo na ocasião para mim que ele me provava que houve uma família antes de Adão e Eva, que ele me provava fora da Bíblia, né? Aí eu questionei ele que o manual de fé para nós é a Bíblia, e aquilo que
é heresia, isso é coisa do homem. E foi uma coisa muito tensa, né? Porque eu defendi as escrituras e eu fui mal visto. Por meu pouco conhecimento, meu pouco entendimento, mas aquilo que eu estudei, graças a Deus, eu glorifico a Deus. E abriu os olhos de muita gente, né? Naquela ocasião, no caso. Mas enfim, eu descansei meu coração, fiquei em paz com Deus, porque o que me cabe é ser fiel às escrituras acima de tudo e de todos. Amém. Ok, então terceira armadilha, a contradição do texto. E isso nos leva a uma avaliação contínua do nosso coração. Porque desviar-se de Deus, irmão, não é apenas deixar de vir à igreja. Às vezes a gente pode estar na igreja com o coração desviado dele. É muito mais fundo isso. É um desviar do coração, é desconectar-se da vontade de Deus, é deixar de se submeter a Deus. E eu volto a enfatizar, tudo aquilo que nos motiva a ler as Escrituras, a nos esmerar no nosso tempo nas Escrituras, na vida de oração, é que Ele tenha misericórdia de nós, tire as escamas dos nossos olhos, quebrante os nossos corações, para que possamos amá-lo, e amando, fazendo a sua vontade, porque sozinho é impossível amá-lo e fazer a sua vontade. Uma coisa é pensar em amar, outra coisa é amar de fato, de verdade. Uma quarta armadilha é o subjetivismo. Hoje isso está no soft food nas igrejas, a gosto para todos. Muitos cristãos toleram uma forma de misticismo ao lerem a Bíblia. Irmãos, se vocês perceberem o que está acontecendo agora em alguns cultos da igreja, psicografia gospel, é inédito, está acontecendo. Antes acontecia na mesa redonda do Espiritismo de linhagem branca, com Chico Xavier, e agora em alguns cultos recentes, psicografia gospel. Então, o Brasil ele é recheado desse misticismo. Muitas pessoas estão buscando o significado do texto, não no seu contexto, mas em suas reações. Isso é muito problemático. O significado se torna puramente subjetivo, ou seja, particular. Não importa o que o autor tinha em mente, o que importa são as minhas sensações, as minhas emoções. Entende? Quer falar, pastor? Uma frase que sempre acende a bandeira, né, ou levanta a bandeira na minha cabeça, é quando alguém fala o que isso significa para mim. Porque pode ser que a pessoa está dizendo como é que eu aplico isso à minha vida, está certíssimo, corretíssimo, mas pode ser que a pessoa está dizendo, olha, isso pode significar uma coisa para mim e outra coisa para você. Então, isso é perigoso, isso é subjetivo. Dependendo do texto que ele está fazendo essa pergunta. Né? A Bíblia tem significado, pode ter várias aplicações, dependendo da circunstância da vida da pessoa, mas tem um significado. Significado com aplicações. Entendendo? O texto tem só um significado. Agora, as aplicações ela pode ter várias. Entende? Guarde isso na memória dos meus irmãos. Colocamos nossas verdades no texto e não as extraímos do texto. Parece ser a mesma coisa, mas é totalmente diferente. Colocamos a verdade, a minha verdade no texto, ao invés de eu retirar do que está lá no texto, extrair. Tanto é que no encontro passado nós trabalhamos a relação entre a observação e interpretação. Na observação nós escavamos, é um processo de escavação, e na interpretação nós vamos construir, erigir, levantar os tijolinhos a esse casamento perfeito. O significado do texto está no texto, não em nossa resposta subjetiva ao texto. Relativismo. Considere a ressurreição de Jesus em 1 Coríntios 15. Lá, Paulo vai praticamente defender uma problemática que alguns estavam negando a ressurreição. A ressurreição lá defendida era uma ressurreição corpórea. Mas com o passar do tempo, muitos professores em alguns seminários
estão defendendo que agora essa ressurreição não é mais uma ressurreição corpórea, mas é uma ressurreição espiritual, que o que importa não é se ele ressuscitou corporeamente ou espiritualmente, mas que ele viva dentro do seu coração. Não, isso é uma interpretação relativista do texto. O texto significa, naquela época, a ressurreição corpórea, aonde a fé daqueles primeiros discípulos, depois desse grande evento, era pautado nisso, e eles sabiam disso, como a nossa fé no século 21 deve ser pautada na mesma verdade. Não é uma ressurreição espiritual, é uma ressurreição corpórea. Então, o problema é que está cheio de seminários que vão formar pastores que não acreditam mais na inspiração da palavra de Deus, que não acreditam mais no sobrenatural. E aí eu estava ouvindo um pastor, que ele estava explicando lá se a serpente lá, o que era a serpente que falou com Eva. Ele disse: irmão, o problema não é com a serpente, o problema não é com o dilúvio, o problema não é com a destruição de Sodoma e Gomorra, o problema é com Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se eu não creio que Deus fez todas as coisas pelo poder da sua palavra, nada mais eu vou acreditar. Eu digo: uau, é fenomenal. E isso é verdade, entendeu? Então é isso que está acontecendo aí. O que acontece? Muitos desses seminaristas formados vão para onde? Numa igreja local. E geralmente uma igreja que não tem discernimento, que não é bereana, características bereanas, vai sofrer. Depois a igreja está toda desviada. Está mais um clube social do que a igreja de Jesus Cristo. Então esta é uma interpretação relativista das Escrituras. E por último, a confiança excessiva. Isso aqui também me animou muito a me colocar no meu devido lugar. Olha só, no estudo bíblico, bem como na vida, o orgulho precede a queda. Quando achar que domina uma porção das Escrituras, estará propenso a levar um tombo. Por quê? O saber envaidece. Alguém abre lá em 1 Coríntios 8:1 e lê, por gentileza, para a gente encerrar. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, dentro desse envaidecimento promovido pelo coração que não sabe se relacionar com o crescimento no conhecimento do saber, isso pode gerar o que? Arrogância e resistência ao ensino. Alguns dos piores abusos de doutrina ocorrem quando alguém tem pretensões a ser a autoridade máxima sobre o texto. A autoridade máxima sobre o texto é o próprio texto dentro do seu contexto, não é uma pessoa. À luz de todos esses perigos, é realmente possível chegar a uma interpretação precisa do texto bíblico? Uma pergunta. E a resposta é um sim. E nos próximos capítulos mostraremos como isso é possível. Então, se você quer saber, quero convidar você a vir no próximo domingo, para a glória de Deus e a edificação da sua igreja. Em nome de Jesus.